E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Olha, hoje a gente tem a chance de mergulhar no material simplesmente fascinante do Tiago S. Del Conte, que leva o título de Ele Me Amou. O que torna essa apresentação tão cativante, de verdade, é como ela constrói uma ponte super inesperada entre textos milenares das escrituras e descobertas fresquinhas da biologia celular. E o objetivo de tudo isso? Explorar o propósito central da nossa existência. É uma daquelas jornadas que prometem expandir bastante a nossa visão de mundo. Então, vamos lá! Para começar, a gente precisa ancorar nossa mente nesta grande pergunta. Será que a nossa existência seria só um acaso mecânico, tipo um acidente cósmico e biológico? Ou existe uma intencionalidade profunda por trás de cada respiração nossa? Essa é a base de tudo que a gente vai destrinchar aqui hoje. O autor nos convida a sair daquela ideia de aleatoriedade pura e entrar numa investigação muito bem estruturada sobre o design da vida. E olha, a resposta científica que o material traz mais para frente promete mudar completamente o jeito como a gente enxerga a concepção. Bom, vamos direto ao primeiro pilar da apresentação, o plano eterno. O autor começa a construir a tese dele fundamentando as nossas origens não no caos, mas num plano que seria eterno e soberano. Esse é o alicerce teológico do material. Para ilustrar que a vida não obedece apenas a leis do acaso, ele traz aquele famoso texto do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. A ideia central aqui é que a nossa individualidade não começa no primeiro choro lá na maternidade, mas muito antes disso. É um conceito fortíssimo de consagração pré-natal. E para aprofundar isso, a análise mergulha lá na linguagem original, mais especificamente na palavra hebraica Iada. Segundo o autor, não é como se uma força superior simplesmente tivesse uma lista de chamada com nomes aleatórios, sabe? Ele explica que Iada implica, na verdade, um relacionamento íntimo, uma escolha altamente intencional e um propósito deliberado. Não é um sorteio numa loteria cósmica, é uma seleção feita a dedo. Entender isso mostra que a concepção na visão desse material está firmemente ancorada num design relacional. O material também faz um contraste muito bonito. Sabe aquela ideia fria de uma linha de montagem industrial? Então, o autor troca isso pela arte de tecer, usando uma imagem poética lá do Salmo 139. Ele traz o termo hebraico sakar, que funciona como uma metáfora de um tecelão. Sob essa ótica, a gente não seria fruto de um processo mecânico, mas sim uma obra de arte tecida com extrema precisão, literalmente fibra por fibra. Isso sugere que a vida carrega uma dignidade sagrada desde o seu instante zero. Agora, expandindo a linha do tempo para antes mesmo da criação física do universo, a apresentação nos leva ao livro de Efésios. Aqui, a gente esbarra no conceito de predestinação através da palavra grega pró-orizo, que significa determinar de antemão. O texto sugere que a humanidade foi escolhida para ser adotada numa família divina antes mesmo da existência do tempo. O autor defende que essa é uma seleção eterna. Isso meio que fecha a base teológica da apresentação. Mas segura aí, porque o que vem agora do lado da ciência é de cair o queixo. Beleza, com essa base pronta a gente entra na parte 2, a ciência da intencionalidade. Saindo dos antigos pergaminhos hebraicos, a gente entra agora nos laboratórios da biologia moderna, o que levanta uma pergunta super provocativa. Como é que processos bioquímicos totalmente invisíveis a olho nu poderiam refletir afirmações teológicas tão profundas sobre escolha e propósito? A resposta que a fonte apresenta é absolutamente fascinante e desafia muita coisa que a gente tinha como dogma na biologia. O segredo, segundo o material, está numa palavrinha chamada quimiotaxia. E olha, isso reescreve ativamente muito do que ensinaram pra gente nas aulas de biologia da escola. Historicamente, a gente pensava no óvulo humano como um alvo ali, completamente passivo, só esperando o espermatozoide mais rápido ganhar a corrida, quase como pura sorte. Mas o autor cita estudos surpreendentes, tipos do Dr. Joseph H. Nadal, defendendo que o óvulo atua sim de forma ativa. Ele libera sinais químicos que funcionam como verdadeiros faróis para atrair gametas que têm uma compatibilidade genética específica. Ou seja, a seleção já começa lá no nível celular. Na prática, o fluido folicular atrai ativamente os espermatozoides de determinados parceiros, deixando outros de lado. O óvulo essencialmente escolhe. Para o autor da apresentação, essa seletividade microscópica impressionante ressoa perfeitamente com aquela narrativa bíblica da escolha divina que a gente acabou de ver. É como se a biologia atuasse como um espelho material das realidades espirituais, mostrando que a intencionalidade está na raiz da nossa própria estrutura celular. A mudança de paradigma que a apresentação propõe fica bem clara aqui. De um lado, a gente tem a visão antiga do acaso cósmico e mecânico, onde a vida seria só um subproduto do caos biológico. Do outro lado, temos o que o autor chama de intencionalidade biológica e complexidade irredutível.
Formar um ser humano exige o alinhamento perfeito de bilhões de processos coordenados. Para o autor, juntando a matemática e a biologia, a gente tem o selo claro de um design deliberado, distanciando totalmente a nossa existência da mera aleatoriedade. E isso nos leva direto ao terceiro ponto da análise: nossa identidade ancorada. Com a teologia e a ciência agora conectadas, a gente chega na síntese psicológica desse material todo. Afinal, para que serve entender essas origens complexas se isso não mudar o jeito que a gente encara a vida na prática, né? A tese central do autor, sobre a nossa identidade, é encapsulada numa frase muito libertadora da apresentação, que diz: "Você é quem Deus diz que você é, uma obra-prima divinamente escolhida." Segundo o material, o mundo hoje corre numa esteira sem fim buscando validação externa. Mas quando a gente compreende essa intencionalidade primordial, a gente se liberta dessa exaustão. O ponto crucial defendido aqui é que ter essa convicção transforma completamente a autoestima humana. Quando as pessoas internalizam que não são produtos de uma linha de montagem fria, mas sim obras de arte exclusivas, pensadas antes mesmo do tempo existir, o impacto é profundo. Falhas do passado ou a opinião dos outros perdem a força de ditar o nosso valor. O nosso valor passa a ser inestimável e totalmente intrínseco. E assim a gente chega ao quarto e último ponto: um convite à ação. Entrando na reta final, a apresentação faz um convite bem prático. Porque cá entre nós, o conhecimento verdadeiro sempre pede uma resposta, né? Como é que a gente traduz essa revelação de que fomos tecidos e quimicamente selecionados para o nosso comportamento no dia a dia? O material lista algumas virtudes específicas que nascem dessa visão de mundo: gratidão por termos sido planejados, amor como um reflexo do Criador e, com bastante destaque, a coragem e a integridade. Saber que a gente faz parte de um mosaico cósmico totalmente intencional deve injetar uma coragem inabalável para enfrentar a vida e integridade para viver de forma autêntica. Recapitulando a nossa jornada de hoje, a gente viu uma convergência muito rica proposta pelo autor. O material partiu lá das declarações sagradas de Jeremias e dos Salmos sobre sermos conhecidos e tecidos no ventre, passou por Efésios falando de uma escolha eterna e cruzou tudo isso com a maravilha científica da quimiotaxi, mostrando que até a biologia celular atua ativamente. O autor usa todas essas fontes juntas para construir um argumento vigoroso em favor da vida e de uma intencionalidade mútua. E a gente encerra essa análise com a pergunta mais importante que o autor deixa no ar, para a gente refletir mesmo. Se de fato não existem acidentes, se cada fibra e cada célula foram selecionadas com um propósito absoluto, a decisão agora está nas nossas próprias mãos. Como escolheremos viver essa obra-prima que somos no dia de hoje? Fica aí essa reflexão provocadora para todo mundo. Muito obrigado por acompanharem mais essa jornada de conhecimento com a gente e até a próxima análise.